Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não o fiz. Dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Esse é um trecho do poema Tabacaria, de Fernando Pessoa, onde parece bastante aí, é bem similar a um alerta que o Fernando Pessoa parece dar. Tem, lógico, ao longo do poema todo, mas especificamente nesse termo, em relação a algo próximo e muito similar do que a teoria da individuação vai trazer a respeito do arquétipo da persona. Então seria o próximo arquétipo que a gente vai trazer naquela série a respeito do processo de individuação. A gente já falou sobre a sombra, sobre anima animus, e a questão da persona diz respeito ao aspecto social, então, da nossa psique, o aspecto social do self, como que a gente se relaciona com a sociedade. O nome vem exatamente da máscara, especificamente das máscaras usadas em certo período da antiguidade nos teatros, com um objetivo, qual que era o objetivo dessa máscara? Era dar voz, num sentido até acústico, numa falta ali, lógico, de um aparelho acústico ali para ampliar a questão da voz. A própria máscara ela tinha um certo formato ali na região da boca, que fazia com que as pessoas estivessem mais longe, tivessem mais possibilidade de ouvir, e também de enxergar a expressão do artista ali, que naquela determinada cena queria estar exprimindo alguma coisa, e quem estivesse longe não estaria vendo, né, como que seria essa expressão no rosto ali do artista. Então, nesse sentido que o Jung vai tirar o nome esse nome persona dessas máscaras, porque se assemelha bastante ao que ele quer passar a ideia dessa ampliação da nossa imagem para o coletivo. Essa é o questionamento, e seria um ponto bastante crucial. Muita gente coloca até como o primeiro ali, poderia ser, né, a primeira tomada de consciência do processo de individuação, de você observar qual a máscara que você veste para a sociedade. Esse que é o questionamento. No primeiro momento a gente vai poder observar que, em certo sentido, é natural e até talvez inevitável, embora a gente possa questionar, que a gente vista máscaras na sociedade. Porque não teria necessariamente um problema se na minha profissão eu vou lá, visto uma determinada máscara, me comporto de um determinado jeito, que aquela profissão, por exemplo, que é um exemplo legal de dar, precisa que eu me comporte daquela forma. E, obviamente, no meu convívio familiar eu não vou me comportar da mesma forma, então eu posso ir lá e escolher uma outra máscara. E eu posso me relacionar com as diversas máscaras que eu vou construir para conviver na sociedade. Agora, o alerta que é dado ali, conforme pode ser sondado até no poema ali do Fernando Pessoa, é a questão do apego à máscara, quando a gente se perde a máscara. O que acontece? A gente pode até dar um exemplo na questão profissional. Quando a gente é ali adolescente, a gente tem um potencial infantil, o que é a criança? A criança é puro potencial, ela pode ser tudo. E a gente passa por um determinado processo. Pode ser um determinado tipo de aprendizado, como era antigamente, como as profissões eram passadas hereditariamente. Mas vamos pegar um exemplo mais atual aí, por exemplo, uma faculdade. Embora a própria faculdade seja um caminho, né? Dizer que a faculdade é o único caminho é um aspecto negativo aí da psique coletiva. Mas vamos imaginar que a gente vai escolher um curso de uma faculdade. Então, antes de entrar nessa faculdade, a gente é puro potencial. E a gente escolhe um curso. Por exemplo, eu vou escolher ser arquiteto. Então, eu escolho o curso de arquitetura e eu passo por um canal estreito que eu vou sair do outro lado como o arquiteto, um arquiteto. E o que acontece? É muito perigoso e, num certo sentido, até natural que, num primeiro momento, aconteça de eu vestir essa máscara do arquiteto e, por eu ter passado por esse canal estreito, ter passado por uma determinada diferenciação, eu me iludi que isso faz parte da minha individualidade. Essa máscara que eu visto ali da minha profissão, por exemplo, embora esse exemplo possa ser aplicado aí nas outras áreas do convívio social. E aí o alerta que é dado que isso pode ser uma grande ilusão. Na verdade, enquanto a gente acha que aquela máscara ali da profissão, no exemplo de um arquiteto, é um aspecto individual meu, na verdade ele é um aspecto puramente coletivo, ele é um aspecto da psique coletiva. E nesse sentido que existe aí certo perigo de eu esmagar minha individualidade se eu me apegar demais à máscara. Por isso que nem diz o Fernando Pessoa ali. Quando eu quis tirar a máscara, estava pegada, cara. E é esse sentido que o Jung propõe no processo de individuação, de a gente observar quais são as máscaras que a gente veste para a sociedade. Então, conforme eu mencionei no começo, a gente pode ter um relacionamento mais natural com a máscara, mas ao mesmo tempo estar consciente desse processo. Porque se a gente estiver consciente desse processo das máscaras que a gente veste, diminui muito o risco de se apegar a essa máscara. Dessa máscara, como diz o Fernando Pessoa,
ficar pegada, cara, e a gente não conseguir tirar. Ou quando a gente conseguir tirar, a gente vê que a gente já tá velho, por exemplo, né? Que é o questionamento que ele traz ali. Então, para dar esse exemplo, eu vou trazer até uma sugestão de um documentário onde o Jim Carrey ele fala a respeito de um determinado processo que ele viveu na vida dele. E até muita gente, se der uma pesquisada aí no Google, muita gente vai falar que o Jim Carrey ficou louco em algum sentido. Porque ele passou por um determinado processo que pode estar muito ligado a um processo depressivo que ele teve de perda ali, mas no documentário que eu vou indicar, que se chama Jimmy and Andy, Jimmy e Andy, tem até, pelo menos até pouco tempo atrás tinha no Netflix, o que o Jim Carrey observou. Ele foi participar de um filme onde ele foi interpretar um artista, um humorista, que foi anterior a ele, que foi inspiração para a carreira dele. E o que aconteceu durante o processo? O Jim Carrey, genial ali no processo de ser ator, como ele realmente sempre foi, ele acabou incorporando de certa forma o personagem, que ele começou a ter comportamentos diferentes. E no documentário, se você tiver a oportunidade de assistir, ele dá umas pistas ali, mas não deixa muito claro se ele realmente se perdeu no personagem ou ele estava interpretando. Mas o fato concreto é que ele começou a se comportar fora das cenas, nos bastidores do filme ele começou a permanecer dentro do personagem. Então ele incorporou tão bem o personagem que ele até, esse humorista que ele interpreta já é falecido, ele entra em contato até com alguns familiares e é incrível a forma como ele se apega a esse personagem e fica muito parecido ao Andy lá no caso. E ele começa a se questionar se, quando ele pensa assim, bom, se eu tenho esse potencial de me perder dentro desse personagem, quem será que é esse personagem que é anterior, que é esse Jim Carrey? Será que esse Jim Carrey sou eu de verdade ou será que ele também é um personagem? Se eu, numa vivência aqui do meu trabalho, eu conseguir me apegar a essa máscara, no caso ali do Andy, e essa máscara do Jim Carrey aí que todo mundo conhece, esse cara engraçado, essa máscara meio que de palhaço, será que sou eu mesmo? E ele entra num processo de reflexão onde ele vê que na verdade não, ele vestiu uma máscara por muito tempo e ele começa a entrar num processo de autoconhecimento de tentar abstrair a sua própria individualidade. Então ele percebe que aquela máscara daquele artista, daquele palhaço, daquele comediante, que ele conviveu durante todo esse tempo aí que a gente conhece aí dos filmes, da mídia de modo geral, ele nota que ele não era aquela pessoa. E aí que a parte dos processos depressivos, ele viveu um processo de perda que muitas pode estar ligado a isso, provavelmente está, mas muita pessoa coloca só nesse processo depressivo essa questão dele ter alterado o comportamento dele perante a mídia, mas ele traz ali umas pistas nesse documentário em que ele nota que esse é o verdadeiro processo que ele viveu. Ele tirou a máscara que é daquele Jim Carrey que a gente conhecia. Então, no primeiro momento, ele tirou a máscara do Andy, que era quem ele estava interpretando ali, e ele reparou que por trás dessa máscara tinha uma outra máscara. Esse desapego que ele fez daquela primeira máscara deu a oportunidade dele olhar essa própria máscara, que era esse Jim Carrey aí conhecido da mídia. Então, é nesse sentido que como é um jeito de abordar, é lógico que esse assunto pode ser tão profundo quanto se queira. A gente até pode colocar, fazendo um paralelo ali em relação à Ânima, como eu trouxe no vídeo anterior, a Ânima seria esse canal de comunicação com o mundo interior. E da mesma forma, essa persona seria esse contraponto, num sentido de canal de comunicação com o mundo exterior. Então fica o questionamento, naquela ideia de trazer essas reflexões, quais são as máscaras que você veste na sociedade? E o quanto você está apegado a elas? Você consegue ter uma boa convivência com as suas máscaras? E um outro questionamento ainda mais profundo em algum sentido será mesmo que a gente tem que usar uma máscara para cada esfera social que a gente convive? Será que em algum nível a gente não pode se desenvolver para sermos uma pessoa só, sermos nós mesmos enquanto indivíduos e convivermos com essa pessoa que seria mais real? Esse é o questionamento os questionamentos que o Jung traz, porque ele observa no processo de individuação que ele vê nele mesmo e nos seus pacientes e nas pessoas que ele teve oportunidade de estudar, que na verdade essa máscara representa uma verdadeira ilusão, enquanto é um compromisso que o indivíduo firma com a sociedade e acaba se perdendo na ideia de pensar que ele é esse compromisso, quando na verdade ele não é esse compromisso. Ele é um outro indivíduo que pode firmar um compromisso com a sociedade. Então é nesse sentido que, conforme eu mencionei anteriormente, não necessariamente é algo prejudicial você vestir as suas máscaras, mas é muito importante você estar consciente de quais são essas máscaras que você veste e estar consciente de que você não é ela. Você é um indivíduo por trás dessa máscara e que tem esse potencial perigoso de se apegar a essas máscaras. Então essa reflexão que eu queria trazer nesse vídeo. E quem quiser ter um vislumbre maior a respeito desse tema, como eu falei, assiste lá o documentário
Jimmy and Andy, Jimmy e Andy, que o Jim Carrey, ele parece que vive um processo ali muito parecido, muito próximo, ou pelo menos a gente pode pelo menos tomar como exemplo para a gente refletir em nós mesmos a essa parte do processo de individuação, que é a identificação da persona. Então por hoje seria isso que eu queria trazer nesse vídeo, e a gente se vê no próximo. Valeu!